Hoje nós chegamos no quarto encontro e hoje nós vamos falar sobre praticar e prosperar. Pratique e prospere. É interessante que quando a gente olha para Josué, irmãos, em especial o versículo 8, capítulo 1, verso 8. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu queria que você pudesse acompanhar esse verso de número 8. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo nele está escrito. Então, você prosperará e será bem sucedido. Uma outra versão diz assim: cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Existe aqui, pastor Gilson, uma condicional acerca da prosperidade, acerca de ser bem sucedido. O Senhor foi claro em dizer a Josué que o seu caminho próspero, ele ser bem sucedido diante daquilo que o Senhor tinha ordenado, tinha uma relação direta, irmão Fábio, com o cumprir a palavra. E é interessante que o Senhor vai dizer: cumpra, só então, eu gosto dessa versão, depois de cumprir, você verá a prosperidade. Essa palavra, Rafael, ela brilha aos olhos. Prosperidade, sucesso. Agora no início do ano, nós temos muitas propagandas de universidades. E normalmente as propagandas dos cursos e das universidades falam muito de sucesso. Você já viu aqueles outdoor? O sucesso bate à sua porta. O sucesso está perto de você. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra sucesso? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra prosperidade? Nós vamos lembrar, irmã Sueli, de alguns conceitos. Por exemplo, consequência exitosa, acontecimento favorável, resultado feliz, pastor Antônio, algo ou alguém que obteve êxito, obter resultado positivo. Estas são as definições da palavra sucesso. Agora, o que é antônimo? O que é contrário de sucesso? Perda, desastre, azar, infortúnio, tragédia. Aí você diz assim: pastor, essas palavras aí eu não quero nem que passe perto de mim. Eu não quero nem passar perto delas. Eu quero ter sucesso. Eu quero começar o ano de 2021 e eu quero ser próspero. Eu quero pedir ao Senhor que tudo que venha nas minhas mãos. Eu tenho um amigo que ele é muito querido, meu querido irmão Marcos de Araújo. Ele diz assim: fulano tem a unção de José. E ele vivia falando isso, e um dia eu falei assim, Marcão, o que é a unção de José? Fala para mim, você fala tanto nessa unção de José, o que é a unção de José? Ele diz assim: rapaz, esse cara é igual o José, filho de Jacó, tudo que ele bota a mão prospera. José era assim, tudo que ele botava a mão prosperava. E aí você diz assim: eu quero ser igual José, eu quero colocar a mão e prosperar, eu quero realmente entender o que Deus está falando, e eu quero ter prosperidade. É isso que você quer? Eu acho que nós precisamos aprender um pouco com Josué. Nós precisamos parar e aprender com Josué. Sabe por quê? Porque eu queria lembrar você o contexto. Josué recebe uma empreitada grande. O Senhor vira para Josué e fala assim: você vai fazer o povo herdar a terra. De uma geração inteira, só estavam vivos 2 homens. Quem eram eles? Josué e Calebe. E o Senhor diz a eles que eles iriam levar o povo a literalmente passar o Jordão. Agora eu te pergunto, humanamente falando, era uma tarefa fácil?
Lembra do retorno dos espias? Olha, terra de gigantes. Os negócios lá são desafiadores. Humanamente falando, a tarefa de Josué era quase impossível. Tanta gente para supervisionar, lidar com pessoas, lidar na liderança do povo, distribuir depois as terras. Imagine isso, irmãos. Talvez você olhe para Josué e diz assim: pastor, os desafios que eu tenho diante de mim no ano de 2021 estão quase igual de Josué, estão assim intransponíveis. Os desafios estão grandes demais. Eu queria convidar você hoje a gente olhar para Josué e aprender como nós poderemos prosperar, ter sucesso em 2021. Nós entendemos que o caminho passa, em primeiro lugar, em não ter medo, ser forte, ser corajoso, meditar na palavra. Agora, o versículo de número 8 nos traz um segredo para um caminho sobre modo excelente. Eu queria que você guardasse esta expressão. Gilberto, a verdadeira, guarda isso no coração, Davi. A verdadeira prosperidade espiritual e sucesso, elas dependem diretamente da obediência clara à palavra de Deus. O Senhor estava dizendo para Josué que para que ele pudesse ser próspero, para que ele pudesse ser bem-sucedido, ele deveria obedecer. Só então serás próspero, só então você será bem-sucedido. Pastor, eu quero ser bem-sucedido em 2021. Obedeça a palavra de Deus. Agora é interessante que aqui há um conceito muito interessante, e eu quero mencionar estas duas expressões hoje. A primeira delas é compreender o que é ser bem-sucedido. Porque às vezes a gente pega um texto como esse, entra num ando como esse, irmã, precisa assim, olha, eu vou querer a unção de José, como diz o amigo do pastor, e eu vou obedecer a Deus, e eu vou ser bem sucedido. Olha aqui, se eu obedecer, eu vou ser bem sucedido, eu vou ser próspero. É interessante que a gente só relaciona a palavra prosperidade a finanças, a gente só relaciona a palavra prosperidade a ser bem de saúde, bem financeiramente, tudo que eu fizer dá certo. Já notou a nossa relação? Por quê? Nós estamos imersos diante de uma teologia que não é bíblica, que é a teologia da prosperidade. E que dia e noite você ouve assim: dá e você vai ter mais, obedece e você vai ter tudo. Seria essa a prosperidade que Josué, que o Senhor estava dizendo a ele, Rafael, que ele ia ser próspero? Meus irmãos, aqui o Senhor está falando com Josué, não em aspectos econômicos, não em bênçãos materiais. Aqui o Senhor está falando com Josué que ele ia ser próspero na missão que ele tinha recebido. Ou seja, Josué, você vai ser bem sucedido na missão que eu lhe dei. Mas às vezes nós pegamos textos bíblicos em outros contextos e queremos usá-los como palavras mágicas. A doutrina da prosperidade não tem nada a ver com saúde perfeita, com bênçãos materiais. Ser próspero não é necessariamente ser bem sucedido economicamente, bem-sucedido materialmente, mas nós precisamos ser bem-sucedidos naquilo que Deus nos mandou fazer. É isso que o Senhor estava dizendo a Josué: Josué, você precisa ser bem-sucedido, é na sua missão, Josué. Sabe por quê? Irmãos, uma das coisas mais tristes da nossa vida será passar uma vida inteira e chegar no final dela. Podemos ter toda a prosperidade, podemos ter todas as coisas, mas descobrimos que nós fizemos tudo, menos o que Deus tinha nos mandado fazer. Que valor terá isso? Que valor terá chegar ao final desta vida, ter inúmeras coisas, tem inúmeros bens, mas chegar à conclusão
que eu não fiz o que Deus gostaria que eu fizesse. É disso que o Senhor está falando com Josué. É sobre isso que o Senhor está falando com ele. Ser bem-sucedido, irmãos, aos olhos das Escrituras, aos olhos da palavra de Deus, é muito diferente do que o mundo nos ensina. Não tem relação com likes, não tem relação com aquilo que o mundo acha que é o ter. Quanto mais eu tenho, mais bem-sucedido eu sou. Não! Eu conheço tantas pessoas que têm tantas coisas, estão tão distantes de Deus. Não estou dizendo que o fato de nós obedecermos ao Senhor, sermos fiéis a Ele não possa nos prosperar. Eu tenho visto homens e mulheres de Deus desfrutarem da prosperidade de Deus, prosperidade física, financeira, em todos os sentidos, mas essa não é a ênfase das Escrituras, essa não é a ênfase da palavra, esse não é o objetivo final. Muitas pessoas estão gastando tudo que têm. Há uma geração, meus irmãos, de homens e mulheres que dizem servir a Deus, mas só estão querendo servir a Deus por aquilo que Ele dá, e não aquilo que Ele é. Se você busca a Deus por aquilo que Ele pode te dar, você está equivocado. Porque nós buscamos a Deus é por quem Ele é. Nós o adoramos é por quem Ele é e quem nós somos, porque nós somos pecadores afastados do Senhor. Mas nós vivemos uma geração em que ser bem-sucedido tem se perdido no contexto da própria igreja. Ser bem-sucedido não é ter todas as coisas. Ser bem-sucedido não é ter tudo que eu quero. Ser bem-sucedido é viver a vontade de Deus no tempo de Deus. Só que a gente vive uma geração em que ela é antropocêntrica, onde o homem é o centro. Então Deus passou a ser apresentado como aquele que tem que fazer a nossa vontade. O que o Senhor está ensinando a Josué? Ensinando a Josué que a verdadeira prosperidade, ela tem relação com a vontade de Deus. Quer ser próspero? Pergunte para Deus qual é a vontade dEle para a sua vida. A grande diferença está aqui. Muitas vezes nós ficamos correndo, como correndo atrás do vento. Vamos de um lado, vamos do outro. E achamos que é pelo nosso muito fazer que Deus vai fazer ao nosso favor. Não, é graça de Deus. É a graça que nos alcançou. A primeira coisa que nós aprendemos hoje com Josué, quando nós entendemos Josué 1:8, quando ele diz, só então os seus caminhos prosperarão, é entender o que é prosperidade. O Senhor não estava dizendo a Josué, Libni, você vai ter todo o dinheiro do mundo, Josué, você vai ter toda a riqueza. Não, Josué, você vai ser bem sucedido naquilo que eu te mandei fazer. Agora a pergunta é, o que Deus te mandou fazer? Aí você diz, pastor, eu nem sei. Como você pode medir se você está sendo bem sucedido ou não, se você nem sabe o que Deus espera de você? Você já parou para perguntá-lo? Você já parou para buscar ao Senhor e dizer, Pai, aonde o Senhor quer que eu possa estar? O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer de mim para o ano 2021? O que o Senhor quer? Aonde o Senhor quer que eu chegue? Mas às vezes a nossa condição de prosperidade na nossa cabeça, e você liga a televisão, você está sendo imerso nisso todos os dias, e aí você está ouvindo todo o tempo, dai você vai receber, dai você vai receber. Meu irmão, nós só entregamos é porque nós já temos, é diferente. As bênçãos, elas seguem os que creem. Eu não saio correndo atrás de bênção, irmã Irlana. É porque eu já sou abençoado aonde eu estou. A bênção do Senhor vem sobre a nossa vida, desde a hora que eu levanto, a hora que eu deito. Porque a maior bênção não é aquilo que eu tenho, a maior bênção é quem está comigo. Essa é a maior bênção. A maior bênção é quem está comigo, Rafael. E é isso que o Senhor estava dizendo para Josué.
Só que a gente tem inequívocos, grandes equívocos, visões equivocadas da palavra de Deus. Então, quando se fala de prosperidade, a primeira coisa que a gente precisa entender, que a prosperidade bíblica não tem relação com uma saúde perfeita, não tem relação com uma conta bancária gorda, mas ela tem relação com cumprir a vontade de Deus, no tempo de Deus, fazendo o que Deus quer que você faça. Isso sim é prosperidade. Fazendo isso, obedecendo, você será o quê? Bem sucedido. Agora, irmão Eduardo, qual é a condição para ser bem sucedido? O texto é claro. Tem que fazer o quê? Cumprir a palavra, a lei. Isso mesmo, irmã Berenice. Olha o que o Senhor diz para Josué, irmão Davi. Ele diz assim: não deixe de falar das palavras deste livro da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então você vai prosperar. É interessante, irmão Paulo, que a palavra de Deus, olha o que o Senhor está dizendo a Josué, ela deveria estar na boca de Josué. O Senhor está dizendo: Josué, que a minha palavra esteja pronta na sua boca, você esteja pronto a dizer o que eu tenho a dizer. Era necessário conhecer, era necessário compartilhar. Agora, não era apenas ter a palavra na sua boca, mas ele usa uma outra expressão: medita nela dia e noite. Rumina, come, mastiga, pense, ou seja, tenha o seu coração saturado na palavra, uma meditação transformadora, não apenas uma meditação acadêmica, não apenas o conhecimento, mas a sabedoria dos céus no coração. É disso que o Senhor está falando a Josué, e Josué, o Senhor vai mais. Tem a palavra na boca, medita dia e noite. E ele diz assim: observa todos os aspectos. Sabe por quê, Rafa? Não é para observar só o que a gente quer. Porque às vezes a gente quer ter a Bíblia, Railene, para fazer o que a gente gosta. A gente usa a Bíblia para fazer o que a gente quer. E aí na hora que a gente quer falar com alguém e dar aquele arroxo em alguém, a gente usa a palavra. Mas a mesma palavra que a gente usa para falar para alguém, muitas vezes nós não temos usado esta palavra para o nosso filtro do nosso coração. É disso que o Senhor está dizendo: observa todos os aspectos da palavra. E aqui o Senhor estava dizendo sobre a lei moral, lei cerimonial, o cuidado, o ensino. Exorta o povo que cumpra a palavra. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo a Josué: Josué, não basta apenas ser um general, não basta apenas ser um bom líder militar, você precisa ser um homem de Deus. Tem gente que é muito boa no que faz, mas não é homem de Deus. Tem mulher que faz muito bem o que faz, mas não é uma mulher de Deus. E aqui o Senhor estava dizendo a Josué: seja um homem de Deus, Josué. Você precisa ser um homem de Deus, não basta ser apenas um general. Sabe por quê, irmãos? O Senhor estava falando com Josué sobre isso. E eu vou dizer agora uma frase que talvez possa até chocar você, mas é uma verdade. Conhecer as Escrituras e não praticar tem muito pouca serventia. Vou repetir isso. Conhecer a palavra de Deus e não praticar tem muito pouco valor, ou quase nenhum. E eu diria mais, para algumas pessoas é até maléfico, como foi para os fariseus. Qual era o mal dos fariseus? Eles conheciam a palavra, conheciam as Escrituras, e não conheciam assim pouquinho não, conheciam muito. Só tinha uma coisa: eles não praticavam. O que o Senhor está dizendo a Josué, que nós podemos ter efeitos colaterais terríveis, como o orgulho, o coração endurecido, se achar melhor do que o outro, achar que nós somos melhor do que o nosso próximo, porque nós conhecemos a palavra.
E arvoramos disso. Eu conheço a palavra. O que adianta conhecer e não praticar? Posso te dizer uma coisa? O diabo conhece melhor do que todos nós. E ele não só conhece, ele teme e estremece. Ele só não pratica. A palavra de Deus é clara. Conhecimento das Escrituras sem aplicação tem muito pouco valor, meus irmãos. É por isso que o Senhor está dizendo a Josué: conheça, medite, cumpra tudo o que se tem, mas viva, Josué. Sabe por quê? Porque você só será próspero, você só será bem sucedido na sua vida, na sua jornada, aonde você caminhar, no que eu tenho para você, quando você praticar a palavra de Deus. Sabe como Jesus traduziu isso para nós, Fábio? De uma maneira simples. Jesus, sabendo a geração com quem ele estava lidando, Mateus capítulo 5, ele chama os discípulos, leva para o monte, um monte conhecido como o Monte das Oliveiras, e lá ele começa a ensinar os seus discípulos, e ele dá o sermão que nós achamos um dos sermões mais belos das Escrituras, que é conhecido como o Sermão do Monte. Rafael, você lembra como ele termina o Sermão do Monte? Você lembra como ele termina, Sara, o Sermão do Monte? Ele termina o Sermão do Monte falando, sabe de quê? De prática. Porque aquele sermão tão belo, tão maravilhoso que Jesus tinha acabado de ensinar, se não fosse colocado em prática, de nada adiantaria. É por isso que ele termina lá no capítulo 7, a partir do versículo 24, dizendo: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, combateram com aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, bateram contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. Meus irmãos, conhecer as Escrituras e não colocar em prática é como construir uma casa sobre a areia. Mais cedo ou mais tarde ela vai cair, e a queda será grande. Grande será a sua queda. Por isso o Senhor chama Josué e diz assim: não deixe de falar do livro dessa lei, mas medita nela dia e noite. É por isso que todos os dias o Senhor nos estende a mão e diz assim: vamos recomeçar, vamos lá, vamos começar novamente. Todo dia Ele nos dá a oportunidade de colocar em prática, para nós sermos bem-sucedidos, meus irmãos. Esta semana nós vimos um exemplo do que é usar a palavra de Deus e depois fazer algo totalmente contrário. Vou dar um exemplo simples. Na quarta-feira, a maior nação do mundo deu posse ao seu novo presidente, Biden. Na posse pegou uma Bíblia, que era da sua família. Na cerimônia de posse, John Biden coloca a mão sobre aquela Bíblia que pertencia à sua família desde 1893, e naquela oração ele faz um compromisso colocando a mão sobre a Bíblia, um juramento sobre a Bíblia. Bonita aquela cena, né? No dia seguinte, o que ele faz? Tira os Estados Unidos da Aliança Mundial contra o Aborto. O que adiantou colocar a mão naquela Bíblia e aceitar a morte de inocentes? O que adianta colocar a mão sobre aquela Bíblia e aceitar valores que são antibíblicos? E poderíamos aqui citar uma lista de valores defendidos por ele, que as Escrituras é veementemente contra. Não estou aqui querendo mencionar sobre a pessoa do senhor John Biden, só estou querendo dizer que nada nos adianta arvorar, botar a mão sobre a Bíblia num dia e no outro não colocar em prática o que ela diz. Não matarás é a expressão. Agora, às vezes nós falamos do Biden, mas quantas vezes nós colocamos na mão na Bíblia pela manhã e durante o dia agimos da mesma forma?
em outras coisas que nós sabemos que não deveríamos fazer, e fazemos coisas que nós sabemos que desagrada ao Senhor, e aí muitas vezes as coisas não caminham bem, as coisas não dão certo. Por quê? Porque nós não obedecemos as Escrituras Sagradas, e é por isso que o Senhor está dizendo: Josué, cumpra as palavras do livro da lei, e medite nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito, então os seus caminhos vão prosperar e você vai ser bem sucedido. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, olha o verbo aí, faz, fazer ação, a vontade de Deus. Por isso que o Senhor usa Tiago para dizer que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. E lá Tiago vai dizer: vocês creem que existe um Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. A fé sem obras é inútil. Por isso que João vai resumir tudo isso dizendo: aquele que diz eu conheço, 1 João 2,4, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Quer ser bem sucedido? Aí eu lembro de Davi. Lembra, Rafa, o que ele escreve lá no Salmo 1? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas o quê? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, porém, todavia, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, e ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que ao seu tempo dá o seu fruto na estação própria, a sua folha não murcha, e tudo que ele faz, prospera. Mais uma vez as Escrituras estão relacionando prosperidade com obediência. Mais uma vez as Escrituras relacionam o ser bem-sucedido com a prática da palavra. É por isso que Jesus resumiu isso tudo numa sentença, e nela eu termino nessa noite: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez, irmãos, o nosso maior desafio é porque nós gostamos muito daquilo que Deus faz para nós. Nós gostamos de ser abençoados, nós gostamos de receber, nós gostamos daquilo que Deus pode nos dar, nós gostamos das bênçãos, mas nem sempre nós gostamos da correção e da repreensão. Nem sempre nós gostamos da obediência. Nem sempre nós gostamos de cumprir aquilo que Ele espera que possamos cumprir. Nós que somos pais, e somos tão falhos. Hoje nós somos pais, mas um dia nós fomos filhos. E você lembra quando você queria alguma coisa com seu pai? Como é que você fazia? Pai, pai, pai. Ficava uma semana obediente. Menino. Estudava para a prova, tirava boas notas, fazia uma série de compromissos. Pai, eu quero isso aqui. Se eu fizer isso, o Senhor me dá aquilo. Mas aqui não tem nenhum filho que fez isso com o pai. Nenhum. Atrás das máscaras não tem nenhum sorrindo dizendo que já fez isso. Uma barganhazinha santa, né, Ana Vitória? E aí chega o dia, alcança. Parece que logo depois que alcança, cadê aquele senso de obediência? Cadê aquele senso de gratidão? Aquele senso de busca? Aquela continuidade? É mais ou menos assim: Jesus, abre a porta, eu quero passar num concurso.
Jesus abre a porta do casamento. Jesus me dá uma namorada. Oh, Jesus, me dá uma namorada. Aí dia que Ele dá, nunca mais você lembra de orar, nunca mais vai para a oração das 5 da manhã. Jesus me dá um emprego. Dia que o emprego vem, nunca mais você vem. Às vezes nós só queremos aquilo que Ele pode nos oferecer. E Ele está dizendo a Josué: Josué, eu quero te dar muito mais do que isso. Sabe por quê, irmãos? Ser bem sincero com os irmãos. Dinheiro é tão pouco diante da presença de Deus. Uma saúde perfeita é tão pouco diante da presença de Deus. Eu estou dizendo isso porque eu tenho convivido com pessoas que têm vivido dias difíceis, que têm enfrentado enfermidades as mais diversas, e lá no dia mau, quando abre o resultado e está lá metástase, o corpo inteiro tomado por um câncer, levanta a mão e diz assim: Senhor, eu te glorifico porque Tu estás comigo. A prosperidade humana não tem resposta para isso. A prosperidade humana não tem resposta para a escassez. Quando talvez a gente não tem tudo que a gente gostaria de ter, mas a gente passa a entender, irmã Railene, que o contentamento é o que nos importa. Aprendi a viver contente com tudo que tenho. Mas isso tem relação com obediência. Josué quer ter prosperidade na sua jornada, quer ser bem-sucedido na sua missão. Saiba de uma coisa: quer ser bem-sucedido na sua missão, Josué? Busque em primeiro lugar o reino, Josué. Busque em primeiro lugar o reino. Sabe por quê? Porque as demais coisas serão consequência. Quer ter um 2021 de prosperidade? Quer ser próspero? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais? Aí alguém diz assim: Ele vai fazer tudo o que eu quero. Não, você entregou o caminho. Se você entregou o caminho, Ele vai fazer o que Ele quer. Quer ser próspero em 2021? Para de ficar correndo atrás da prosperidade, corra atrás da obediência. Isso vai ser natural. As coisas acontecem naturalmente. Isso vem naturalmente. Descansa no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quero te convidar a ficar de pé. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu conheço bastante da Bíblia. Tem gente que diz assim: pastor, eu conheço a Bíblia inteira, já até li a Bíblia toda. Ok, você pratica quantos versículos desses que você leu? Olha, poucas pessoas talvez conheçam a Bíblia como algumas pessoas que têm aí mundo afora. Homens da mídia, pessoas que estudam a palavra por conhecimento. Certa vez eu vi o Jô Soares falando das Escrituras, eu falei: uau, o Jô Soares conhece a Bíblia toda. Mas eu queria fazer apenas uma pergunta para ele. Se hoje você estivesse frente a frente com Deus, e Ele perguntasse a você: por que você deve entrar no meu céu? Qual seria a sua resposta? Às vezes nós conhecemos as Escrituras, e nós conhecemos
Mas não basta conhecer. Conhecer, até os demônios conhecem. Nós precisamos o quê? Praticar. 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 Colocar em prática. Porque quando nós colocarmos a palavra de Deus em prática, nós seremos o quê? Prósperos e bem-sucedidos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero ser próspero. Você está querendo ser próspero quando você diz em relação a ter muito dinheiro? Quero dizer uma coisa para você: não é pecado ter dinheiro. Há um grande equívoco sobre isso. Riqueza é dom de Deus. O pecado é ter amor ao dinheiro. É diferente. Tem gente que ama dinheiro. Tem gente que ama. Como eu quero. Ame ao Senhor e as coisas vão acontecer. Senhor, eu não quero ter nenhuma gripezinha esse ano, eu quero ter uma saúde perfeita. Olha, eu quero dizer a você que consequência do pecado, todos nós em algum momento podemos enfrentar a enfermidade. Nós vivemos num corpo que é pecaminoso. Lá na glória o corpo glorificado, não, aí nós vamos receber um novo corpo, Fabão. Lá não vai ter nada disso não, mas aqui, irmã Valdeneide, se a gente exagera no torresmo, o colesterol vai subir. Se a gente exagera no doce, a glicose vai lá na lua. E aí depois a gente diz assim: Jesus, me ajuda, Senhor. Ele diz assim: come menos. E ele fala isso para mim todos os dias. Menos doce, José Fabrício. Menos doce, menos pastel, menos garapa. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós vivemos uma fé que às vezes muito infantil. Nós vivemos uma vida cristã muito infantil. Nós plantamos e não queremos colher o que nós plantamos. Se nós plantamos, nós vamos colher. Nosso grande desafio é isso que Josué está sendo orientado. Josué, planta o que é bom, obedece ao Senhor, faça a vontade do Senhor, e as coisas vão caminhar bem. E se o dia difícil chegar, Josué, pode ficar tranquilo que eu vou estar lá com você. Pastor, em algum momento eu deveria ter plantado melhor e não plantei. Que às vezes quando a gente ouve uma palavra dessa também, a gente fala assim: Senhor, esse ano foi tão... Aí sabe de que a gente lembra? Do pai bondoso. Lembra quando o menino volta para casa? Lá em Lucas capítulo 15, que ele queria chegar em casa e dizer assim: pai, o senhor pode me receber como um dos seus empregados? Lembra, irmão Josimar? Aquele discurso todo pronto, e ele volta para casa e diz assim: olha, se papai me receber como um peão da fazenda, tá bom demais, porque lá na fazenda dele, todo mundo tem comida à vontade, todo mundo vive bem. E ele vem, e o pai vê ele de longe, recebe ele de volta, e quando ele começa o discurso: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Aí o pai diz assim: olha, ele reconhece a sua condição, e o pai diz assim: olha, para tudo, traz uma sandália para esse menino, ele está descalço, traz uma roupa nova para ele, e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sandália, porque só os homens livres andavam calçados, ele estava como escravo. Mas irmã Irlanda, em momento algum o pai diz assim: você vai ficar lá na fazenda. Não, receber ele como filho, porque Deus é assim, Ele nos ama e nos recebe como filhos. Não importa o que tenha acontecido, não importa onde nós falhamos, Ele está de mão estendida e dizendo: filho, vamos recomeçar, vamos ter atitude esse ano,
Vamos pegar 2021 e vamos fazer diferente de tudo que foi até aqui. Agora, não basta somente dizer assim, eu vou, igual dieta, vou começar. Igual atividade física, eu vou começar. E a gente não começa, né? Quer começar toda segunda-feira. Amanhã a gente começa. Não. Vamos ter o propósito de dizer, Senhor, eu quero obedecer. E eu quero obedecer a começar nas mínimas coisas. Eu quero começar ouvindo a palavra, retornando à prática de vir à igreja. Eu quero ler a Bíblia, eu quero orar. Não queira fazer tudo de uma vez, não. Que tem hora que quando a gente quer fazer um propósito assim, você quer fazer tudo de uma vez. Amanhã vou ler a Bíblia inteira amanhã. Leia um capítulo amanhã de João e mastigue nele. Tem oração terça, quarta e quinta, 5 da manhã. Essa semana começa à noite também, de 11 à meia-noite. Michael vai conduzir de 11 à meia-noite e eu vou estar lá de manhã. Nós vamos revezando. Pastor, eu vou agora todos os dias. Amém. Mas talvez todos os dias, para você que ainda não está acostumado, você vai começar uma semana, na outra você não vem. Vem um, vem dois, começa a criar o hábito. Faz um compromisso de obedecer ao Senhor esse ano. Eu vou ler esse ano, pelo menos o Novo Testamento. Eu vou ler esse ano um capítulo da Bíblia. Esse ano eu vou ser fiel ao Senhor nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Eu vou ser fiel ao Senhor lá no meu trabalho. Comece com atitudes pequenas e você vai ver a diferença. A palavra de Deus diz, seja fiel no pouco e sobre o muito nós vamos desfrutar e vivenciar. É nas pequenas coisas, são os pequenos começos que o Senhor quer de nós. Vamos adorar ao Senhor.